Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Sabemos que ontem as mulheres tiveram um momento muito especial aqui. Eu estava olhando o esboço da Débora, né? Eu falei, deixa eu aproveitar e ver se eu pego alguma coisa aqui. Mas é muito bom quando a gente fala a mesma língua, principalmente quando nós somos casados e falamos a mesma linguagem, temos o mesmo propósito. Por mais que tenham adversidades, Cris, quando você e o seu cônjuge é um, vocês vão romper as adversidades. Nós temos que buscar a unidade dentro de casa, a unidade dentro da igreja, porque a unidade de Deus é algo que faz com que nós avancemos. Porque tudo que o diabo quer é remover a unidade, é promover divisão. E divisão são duas visões. Amém? Por isso que nós precisamos estar em constantes orações, mesmo porque, você já viu aqueles, o mestre dos ilusionismos, né? Das ilusões, né? O diabo, ele é especialista em criar imaginações, ilusões, que fazem com que a gente se desvie do propósito com o qual Deus nos chamou. E nem sempre, porque você vai estar no propósito, você vai estar na visão, você vai estar num ambiente totalmente favorável. Amém? Isso é muito importante, queridos, mesmo porque se tudo dá certo, quando dá errado, você pensa assim, eu acho que eu não estou no propósito. Mas por isso nós precisamos do Espírito Santo, para Ele nos dar certeza. Queridos, se tudo desse certo para nós, não precisaríamos nem de perseverar. Por que existe a perseverança? Porque existe a adversidade. Amém? Perseverança é a capacidade que você tem de perseverar, avançar em meio às adversidades. Assim como você precisa de longanimidade. Quem herda são os que têm fé e longanimidade. Queridos, e descansem, porque isso não tem a ver com sua natureza terrena. Isso é a natureza de Deus em você. Quem te faz descansar, quem te faz avançar, quem te faz progredir, perseverar, é o próprio Senhor. Todas as vezes que você está se esforçando para algo, a não ser para entrar no descanso, você vai se cansar. Mas existe sempre um consolo da parte de Deus, o Espírito Santo que nos ajuda, nos auxilia, é o Espírito da graça que nos faz olhar para Jesus. Ele testifica de Jesus, ele nos faz olhar para Ele. E nós fomos chamados para aqui como igreja olhar para Jesus. Quando você olha para Ele, você descansa. Jesus não é um coach que fala assim, vai, mais um, até o fim. Não, quer dizer, Ele vai com você. Ele está em você. Amém? A força que você precisa é Ele em você. Sabe, e eu quero falar sobre algo que é muito importante em nossas vidas, é sobre o propósito da esperança. Mesmo porque, queridos, nós já falamos, né? Volta e meia a gente fala sobre esperança, e a esperança ela é parte fundamental da nossa fé, mesmo porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Amém? Então vamos pensar aqui bem básico. Para nós colocarmos esse telhado aqui, nós tínhamos uma esperança de trocar e colocar um telhado termoacústico. Tínhamos que colocar novas estacas, fundamentos, cavar, ainda que muito básico. Não estou falando de uma construção estou falando de algo muito simples, algo que nós vivenciamos aqui. Então precisou se estabelecer firmes estacas e fundamentos para que viesse aquilo que nós esperávamos, uma cobertura para nós virmos para cá. Porque aquilo que nós esperamos em Deus está baseado num firme e sólido fundamento que você precisa estar convicto, familiarizado, certo. Porque a fé é isso. É o firme fundamento. Às vezes nós queremos buscar o telhado, nós queremos a cobertura, sem olharmos para o fundamento, sobre as estacas,
ou toda a edificação que vai compor o fundamento, mas é importante nós entendermos que a esperança, ela produz uma imagem do nosso futuro. Eu me lembro quando nós morávamos em Cachoeiro e tínhamos uma palavra já para virmos para cá, para Vila Velha. Eu peguei algumas imagens daquilo que nós imaginávamos para o futuro. E eu me lembro que eu tirei uma foto da orla ali da Praia da Costa, que eu acho muito bonita, aquela que pega uma parte da sereia e tem aquela pedra e vai toda a orla ali. Eu imaginei, nossa, que coisa linda. E eu comecei a agradecer, obrigado, Senhor, por o Senhor ter preparado uma moradia nesse lugar, que a gente nem sabia onde, nem como seria, mas era uma imagem, certo? Era algo que estava sendo construído no meu coração. É algo que nós desejamos. Sabe que Deus, Ele não anula os nossos desejos. Só que Deus tem sempre algo melhor do que nós imaginamos. É aquilo que nós cantamos aqui, certo? E ainda que é algo que nós gostamos, está ligado ao nosso propósito, está ligado ao nosso chamado, porque o nosso chamado, nosso propósito maior é estarmos aqui como igreja, servindo os irmãos, ministrando a mensagem do Evangelho. Mas, sabe, aquela imagem estava dentro de mim. Nós andávamos, às vezes alugávamos no Airbnb, na semana que nós vínhamos todo sábado para cá, alugávamos e ficávamos andando na orla e imaginando, Senhor, só um apartamento para nós. Ainda não é o nosso, mas hoje, onde nós estamos, mas é nosso porque por posse. Amém? Mas falávamos, Senhor, obrigado porque o Senhor já preparou para nós e confiamos em Ti. E todos vocês já conhecem a nossa história muito bem. Hoje nós estamos morando no nosso apartamento e ali perto da orla, com a graça de Deus, com alegria, e nós somos gratos todos os dias. Não tem um dia que a gente para, Senhor, obrigado, que eu sei que a gente não está aqui porque a gente merece. É por graça. E é só a sua graça para nos manter aqui. Amém? E esse apartamento não existe a não ser para servir os irmãos, para servir a nossa casa, para servir uns aos outros, para servir o reino. E assim nós vamos entendendo que o que nós temos não é nosso, é do reino. Amém, queridos? Mas por que eu estou falando isso? É algo simples e algo que traz alegria para o meu coração, né? Mas como que Satanás tenta atacar a imagem do nosso coração a respeito de determinadas áreas da nossa vida? Ele tenta manchar por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo e nós estamos passando, e a gente pensa o passado recente, às vezes, é muito real dentro de nós, aquilo está produzindo a imagem para nós. E, queridos, entenda que nós precisamos romper com essa imagem, com essa imaginação, porque de Deus vem do coração. A Débora falou sobre as janelas da alma ontem, e tudo realmente aquilo que nós estamos falando aqui é sobre o nosso futuro, é aquilo que nós estamos enxergando. E isso vai partir de uma imagem do nosso coração, porque Provérbios capítulo 4 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam os seus ouvidos, não deixe apartar dos seus olhos. O que não deve ser apartado dos seus olhos? As palavras que você tem inclinado. Você para para pensar, não deixe apartar dos seus olhos. Não está falando de olhos naturais. Porque os olhos naturais estão vendo as circunstâncias, sim ou não? Mas os olhos do coração enxergam um olhar para Jesus e da possibilidade nele. De todas as possibilidades que há em Jesus. Deus nos chamou para possibilidades, não para impossibilidades. Deus não é o Deus da impossibilidade, mas é o Deus da possibilidade. Queridos, não existe nada que você coloque como projeto em Deus que Ele não queira fazer além. Nós não podemos nos permitir sermos levados pelo passado recente, ou por aquilo que passou, ou por aquilo que está muito arraigado dentro de nós. Porque Deus é poderoso para fazer tudo
muito mais. E sabe, eu falo tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E talvez nós podemos pensar, pastor, isso é para encher o nosso ego. Não, queridos, nós não estamos enchendo o nosso ego. A nossa vida aqui existe para um propósito. O que nós queremos não é primeiramente para nós. Eu acho que nós temos que observar as primazias do nosso coração, que vem em primeiro lugar no nosso coração. Porque para a imaginação ser correta, a primazia tem que ser o Senhor. Amém? Tem que ser Ele. Quando os fundadores da Torre de Babel começaram a imaginar uma torre que toque o cume dos céus, e eles falassem, o nosso nome será célebre, será conhecido. Queridos, isso é o fundamento de Babilônia. Babilônia é assim, o mundo é assim, o mundo quer ser conhecido, as pessoas querem ser conhecidas no mundo. Mas o nosso papel, o nosso propósito é fazer o Senhor conhecido. O nosso papel é fazer o nome dele conhecido. O nosso papel é que a nossa vida aponte para a glória do Senhor, para quem Ele é, para o poder dele em nós. Amém? Esse tem que ser o propósito da nossa vida. Tanto que o Senhor falou assim, olha, não é bom o que os homens estão fazendo lá. Vamos descer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e confundir a língua deles, porque tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Agora, se homens ímpios, unidos, tudo que eles intentam fazer, eles conseguem, por que não? Homens justos, unidos, num só propósito, não podem alcançar algo mais em Senhor. Sendo que Ele é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O que Deus não pode fazer em nós, através de nós como igreja, para tocar vidas? O que Deus não pode nos usar, o que Deus pode não transformar, e a gente tem que pensar algo muito maior. Por que não esse bairro, essa cidade, a grande vitória? Porque Deus não pode fazer isso através de nós. A única coisa que pode impedir é quando nós pensamos, mas eu não posso. Você pensou certo, mas não estou falando de você, estou falando de Cristo em você. Deus quer fazer isso em nossas vidas, e a esperança ela é imprescindível na nossa vida. Qual é a expectativa que nós temos em meio à circunstância? Por isso que eu quero falar com vocês, queridos, a respeito de umas características importantes da esperança na nossa vida, porque lá em Isaías 40, no versículo 28, diz assim, será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo mundo, nunca se cansa nem perde suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam, os moços perdem as forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas energias, sobem voando como se fossem águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Deus não está falando de uma força humana. Deus não está falando de uma força humana. Deus está falando de uma força sobrenatural. Queridos, existe uma força sobrenatural que só a igreja acessa. Com força humana nós apenas andamos, corremos, mas com a força sobrenatural é como se nós voássemos. Você entende? Com a força humana, nós apenas andamos e corremos, mas com a força sobrenatural é como se nós voássemos, porque os resultados vêm de uma força que não é humana. Se você aqui quer experimentar de coisas humanas, você não deveria estar na igreja, você deveria estar procurando um coaching, psicologia, tudo aquilo que vai te ajudar. É ruim? Não, lógico que não. Isso é ótimo para você produzir resultados humanos. Mas na igreja é lugar de resultados sobrenaturais.
Ele está dizendo que dá força ao cansado. Multiplica forças de quem não tem nenhum vigor. Eu gosto de fazer essa multiplicação, porque nenhum vigor é quanto? Qual o número que representa nenhum vigor? 0. Tudo que você multiplica por 0 é quanto? 0. Mas Deus multiplica as forças do 0. Vocês estão me entendendo? Deus multiplica a força de quem não tem força. Então, queridos, porque os que esperam no Senhor, eles colocam sua confiança no Senhor. A sua confiança está na sua palavra, em quem Ele é. Isso faz diferença em nossas vidas, queridos. Outra característica importante da esperança é que ela não está associada à sua circunstância, mas à promessa de Deus. Porque talvez a gente está passando por uma situação, então, por que eu vou esperar algo disso? Morreu, já fede mal, vou esperar o quê? Tem 4 dias, está morto, vou esperar o quê? Passou o tempo, vou esperar o quê? Não tem mais nada que eu possa esperar. Mas, querido, se a sua esperança está baseada naquilo que você está assistindo, naquilo que você está vendo, você vai esperar o quê? Realmente, porque o ciclo natural é morte. Mas o nosso olhar tem que estar voltado para aquele que venceu a morte e ressuscitou, porque a nossa esperança está baseada na glória de Deus, na ressurreição de Deus. Deus quer restabelecer as nossas forças nessa noite. Ele quer nos dar vigor, nos dar alegria, ânimo, nos colocar esperançosos, queridos, é tão importante isso. Paulo, ele faz uma oração que o Deus da esperança vos enche de gozo e paz no vosso crer, para que vocês venham superabundar de toda esperança. Quem tem esperança, queridos, ele é visível, os seus olhos brilham, porque ele tem expectativa. Ele não está olhando para a circunstância, ele está olhando para a palavra. Percebam Abraão. O que diz Romanos capítulo 4, versículo 18? Abraão esperando contra a esperança. Sabe, entende o que ele está dizendo ali? Tipo assim, você tem que esperar que o rio vá para um lado, mas você está indo para o outro. Está tudo indo ao contrário. Mas Deus está dizendo, não, é lá. Mas você está indo para lá. Mas Deus está dizendo, é lá. Entende o que é esperar contra a esperança? Ele está falando assim, ele creu. E crer envolve um processo mental. Crer é pensar naquilo que é verdadeiro. Crer é isso, queridos. É crer você colocar, depositar sua confiança naquilo que Deus está dizendo. E diz aqui, ele creu para vir a ser pai de muitas nações. E ele está falando de um homem velho. Segundo lhe fora dita, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora os seus olhos estivessem vendo o seu próprio corpo amortecido. Isso é contra a esperança. Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Você sabe por que nós damos glória a Deus? Porque nós não damos glória a nós. É simples a resposta. Você dá glória a você quando você faz um belo trabalho. Glória a mim. Uau! Fiz um bolo. Fiz isso. Nossa, eu sou o máximo. Mas nós damos glórias a Deus por causa do trabalho excelente que Deus realizou na cruz. Por causa da obra perfeita, que dá a possibilidade de não duvidar por incredulidade, mas crer que por causa dessa obra exige promessas que são gloriosas, que envolvem não a morte, mas a vida eterna. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso. Você vê que a fé
envolve Deus tem capacidade de fazer isso. Entende? A sua fé tem que envolver isso. Deus pode fazer isso. Isso que eu estou pensando, Deus pode fazer. Isso que eu estou imaginando, Deus pode fazer. É nisso que Deus está querendo que você pense. Você acha que eu posso fazer isso? Foi igual chegaram para Jesus e Jesus falou assim, você acredita que eu posso fazer isso? Você acredita que eu posso te curar? Porque a fé é isso. Você acredita que eu posso? O que você quer que eu te faça? Você acredita que eu posso? Você acha que eu posso fazer com que esse projeto se cumpra na sua vida? Essa promessa se realize na sua vida? Porque não tem a ver com você, tem a ver com aquele que pode. Porque Abraão, ele não poderia se considerar poderoso. Que glória ele teria nele mesmo? Que força ele teria nele mesmo? Mas nós estamos falando daqueles que esperam no Senhor. Esperar no Senhor. Fala assim, esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Agora, eu quero falar a terceira e última característica da esperança é que Cristo em nós é a razão da nossa esperança. É essa associação que existe entre você e Jesus. Essa unidade é Ele habitando em você. Porque Ele habitando em você, você participa de quem Ele é. Toda a promessa de Deus para você tem a ver com você participar de Jesus. Abraão, para se tornar pai, ele teve que participar da paternidade de Deus. Ele se tornou pai de todos aqueles que creem. Agora, quem são os filhos de Deus? São todos aqueles que... Quem são os filhos de Abraão? São aqueles que creem? São todos aqueles que creem. E quem são os filhos de Deus? Pai é filho de quem? Ih, meu Deus do céu. Deus é pai de quem? De todos aqueles que creem. Entendem? Então, o que Deus fez com Abraão? Abraão, eu compartilho com você quem eu sou. Assim como Moisés, eu não sei falar, eu sou gago. E Deus fala, quem fez a boca? Não diz respeito a você, Moisés. Mas tá, qual será seu nome? Eu sou. Qual o nome do seu Deus, Moisés? Eu sou. Deus está dando a capacidade dele participar do eu sou nele. Deus quer que você participe de quem Ele é em você. Entende, queridos? Tem coisa melhor que isso? Você participar de quem Deus é? Se você ler em 2ª Epístola de Pedro, você vai ver que lá fala que pelas promessas nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Queridos, eu não quero perder meu foco disso não, porque eu não quero participar de quem eu era, nem de quem eu sou, não. Pelo amor de Deus, gente. Você quer participar da sua herança paterna, materna? Glória a Deus para os nossos pais que nos geraram. Mas eu não quero nada com carne e sangue. Eu quero a identidade em Cristo. Eu quero participar do poder da ressurreição. Vocês estão me entendendo? Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 26 a 27. Olha, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Fala assim, riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. A esperança da glória. Você tem esperança de participar da glória de Deus porque Cristo está em você. Você pode crer em Jesus e receber a sua salvação. Mas, queridos, a esperança precisa se manter viva todos os dias para que você tenha a capacidade de participar de quem Ele é. E eu vou te explicar. Hebreus 3, no versículo 6 diz isso. Ele diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa,
a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Essa casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim. Por isso que eu insisto em falar com vocês dessa verdade. Isso está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Eu vou repetir aqui, ó. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Eu preciso estar olhando para o meu coração todos os dias. Por que eu estou triste? Por que eu estou cansado? Por que eu estou desanimado? Isso acontece com todo mundo. Por que eu estou me sentindo esgotado? Com certeza a chavinha da esperança está lá em low. Está baixa. Sim ou não? O que você faz quando a bateria do seu celular está lá? Menos de 20%, menos de 10%, está lá piscando. Não, eu não posso ficar sem meu celular. Meu Deus, e se alguém me liga? E se eu perder uma mensagem? E se eu perder um zap? Aí você vai lá, coloca o fiozinho na bateria e liga a energia. Aí Paulo, ele faz, em Efésios capítulo 3, não está ali, ele faz uma oração: Pai, que segundo a riqueza da sua glória, que tem a ver com o quê? Com Cristo em nós, sejamos fortalecidos com poder no homem interior. Fortalecidos com dunamis no homem interior. Aí ele fala assim: a fim de que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Porque se Cristo está pela fé no seu coração, você vai estar exultando. Que você não está preocupado da bateria vai para low, ou da circunstância. Ele está em você, a riqueza da glória está em você. E você, independente da circunstância, você vai participar de quem Ele é. Então nós precisamos de estar assim, mantendo viva a chama dessa esperança nos nossos corações. As práticas espirituais existem para isso. A meditação existe para isso. A circunstância está tão difícil e você começa a meditar. O que você está fazendo? Você está trazendo aos seus olhos a realidade da palavra. Traga aos seus olhos. Mas Deus diz isso. Está acontecendo isso comigo, mas Deus diz isso. Eu estou vendo isso, mas Deus diz isso. E você começa a falar, querido. Você tem que falar. Fala assim, eu tenho que falar. Porque o diabo também crê e se estremece. Mas nós temos o mesmo espírito da fé. Crie, por isso falamos. Nós falamos. Eu estou vendo isso, mas a palavra de Deus diz isso. E eu vou ficar com aquilo que a palavra diz. O que eu estou fazendo? Eu estou dando glória para Deus. Estou confiando no poder dEle. Estou confiando na dunamis dEle. Até que chega um momento que você vai ver assim, uau, aquele cansaço foi embora. Estou me sentindo renovado. Você já percebeu que às vezes você chega cansado na igreja, na reunião da igreja, com os irmãos, e de repente você nem percebe que você estava cansado mais, porque o cansaço ficou lá. Sim ou não? Quantos já experimentaram isso? Direto, queridos. Por quê? Há um restabelecimento de forças, de glória, para nós, queridos. Só que as pessoas, nós precisamos de entender que as pessoas, elas não percebem, mesmo porque o ataque de Satanás para que a gente esteja sem esperança, porque se você está sem esperança, você não tem como participar, é o que diz ao próximo versículo que eu destaquei aqui, versículo 15, se não me engano, é isso? 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Todos nós temos a água ali do bebedouro, participamos da mesma água, estamos participando da mesma luz, do mesmo ambiente, amém? Praticamente o mesmo oxigênio. Nós estamos dizendo de participar de tudo aquilo que Jesus participa, de toda a glória do ambiente em que Ele está, de toda a saúde que Ele tem, de toda a vida que Ele tem.
Aí você pode pensar, mas eu posso pensar nisso? Se você crer, tudo é possível que crer. O problema é que os religiosos limitam a Jesus. Limitam a igreja. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque eles não criam nele. Se você crê, queridos, você verá a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus quando estiver no céu. Então prepare a sua cova. Você vê rápido. É para ver hoje, queridos. Nós somos transformados. De quê? De glória em glória. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo está em você para que você contemple a glória de Deus. Isso vem por meio de você meditar a palavra. Tenho certeza que a glória do Senhor está se manifestando em você. Entenda, creia nisso. Jesus está se revelando a você. A imagem dele está sendo revelada a você, para você ser transformado. Nós estamos num ambiente de transformação. Aí ele fala assim, nós nos tornamos participantes de Cristo se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. É papel nosso, nós nos achegarmos a Ele. Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas tomar o jugo dele é você que toma. Você se lançar na graça é você que lança. Meditar é você que medita. A mesma força que você usa para meditar nas coisas ruins é a mesma força que você usa para meditar nas coisas boas. Você que escolhe, entende? Mas diante de todas essas características da esperança que é tão importante na nossa vida, eu quero falar sobre a aliança com Raabe. Deus usou a vida de Raabe para que nós venhamos entender e como viver em esperança. Entenda que Raabe, ela era uma prostituta que viveu nos tempos em que o povo de Israel havia saído do Egito, passado pelo Mar Vermelho, 40 dias no deserto, e eles estão contemplando já a terra prometida. Já tinham enviado os 12 espias, Josué e Caleb, nós vamos possuir, porque Deus é conosco. E os outros 10 lá tem gigantes, e esses 10 ficaram, porque não tinham esperança no Senhor. E quando eles estão perto de possuir a terra, Josué, que agora é quem estava liderando no lugar de Moisés, que havia falecido, Josué envia 2 espias. Ele pensou, não vou enviar 12 não, que 12 deu problema. 12 deu problema, vou enviar só 2. Com o mesmo espírito de Josué e Caleb. Não sei se é isso não, mas pode ter a ver. Vocês lembram, né, dos 12 espias? Mas enfim, esses 2 espias chegam e se instalam na casa da prostituta Raabe. Você sabe onde ficava a casa dela? A casa dela ficava em cima das muralhas de Jericó. Então imagina a grossura dessa muralha. Se tinha uma casa edificada sobre essa muralha. Nós tivemos a oportunidade de ver o que eles dizem que eram as ruínas da casa de Raabe. É o que permaneceu na destruição das muralhas de Jericó. Vimos com os nossos próprios olhos. Toda a muralha caiu, mas a casa dela lá estava intacta. Por que eu vou te explicar com vocês? Quem não conhece a história, mas é muito bom conhecer. Essa é a melhor série que tem, o melhor filme, a melhor novela. É as que estão na Bíblia, queridos. Amém? Por isso que ler a Bíblia é sempre edificante. Mas esses 2 vão e entram na casa dessa prostituta e se escondem lá. Até que o rei de Jericó descobre que esses 2 espias estavam lá e eles pensam, esses caras não vêm aqui para espiar a terra, que estão querendo dominar essa terra. E quando eles chegam lá, Raabe havia escondido esses 2 espias no terraço. Então a casa tinha terraço. Eu imagino, queridos, que pela casa estar edificada na muralha, ela tinha visão da cidade, sim ou não? Tinha uma visão privilegiada. Então, ela escondeu aqueles 2 espias. Agora é interessante que, se você observar para a vida de Raabe, ela
era uma mulher que sabia dos feitos de Deus, tudo que Deus estava fazendo pelo povo de Israel, de com grande mão ele libertou do Egito e outras nações, outros povos que Deus venceu pelo povo de Israel, e ficou aquele fiozinho de esperança. Agora a gente pensa, mas que esperança pode ter para uma prostituta, para uma mulher que é alheia às promessas de Deus? Eu quero ler com vocês, lá em Josué, no capítulo 2, porque, no versículo 8, lá na NBVP, porque Raabe, ela pensava assim, esse Deus não é um Deus qualquer. Eu já ouvi falar dos deuses amorreus, os deuses dos egípcios, mas esse Deus, ele é diferente, ele liberta mesmo o povo. O povo passa o Mar Vermelho, vence o exército de Faraó, vence outros exércitos, e está vindo para cá, e ela fala que o povo estava amedrontado, e tinha 10 pragas, oh meu Deus, 10 homens que ainda olham para os gigantes. Esses homens foram contaminados pela praga do Egito, com certeza. Tem gigante, vão ser devorados. E quando o povo estava lá tremendo de medo, a gente tem que parar para pensar. Às vezes nós estamos amedrontados com gigantes que levantam contra nós, quando são gigantes que estão com medo de nós. Mas só que os gigantes não têm medo de você enquanto você não se posiciona no lugar que Deus te colocou. Enquanto você não toma sua posição em Cristo, entende a autoridade que você possui nele. Porque o inferno é assim, queridos. Ele vai batendo na sua cara, vai te empurrando. E você pensando, é assim mesmo, né? São as coisas, né? E vai te empurrando, vai te encurralando para a parede. Mas enquanto você não se levanta, para, você tem que dar uma ordem de parar em algumas coisas. Não é verdade? Porque todos nós passamos por sofrimento. Todos os irmãos passam por sofrimento, os mesmos sofrimentos que nós passamos. A Bíblia fala disso. Mas a Bíblia diz que nós devemos resistir firme na fé. Na fé. Porque o diabo anda em derredor, bramando como leão. Quer dizer que ele é um falso leão. Diz que é um rato com megafone. Aí você vai ver assim. Entende, queridos? Rato com megafone? O que você tem que fazer com o rato? Dá um chute nele. Mas como? Permanecendo firme na palavra. Ficando firme na promessa que Deus falou, entende? Aí Josué 2,8 diz assim: antes que os espiões se deitassem para dormir, Raabe foi ao terraço e disse a eles: sei muito bem que o Senhor, que vocês adoram, vai entregar esta terra a Israel. Olha, uma ímpia fora da comunidade de Israel sabia que Deus ia entregar na mão deles. E volto a falar das 10 pragas, ou dos 10 homens. Misericórdia. Que Deus extirpe essas pragas do Egito, do nosso meio. Aí ele fala assim: todos nós estamos com muito medo. Todos os habitantes de Jericó estão apavorados, pois já chegou até aqui a notícia de como o Senhor abriu caminho através do Mar Vermelho. Quando vocês saíram do Egito, sabemos também que vocês fizeram Sihon e a Og, reis dos amorreus, no outro lado do Jordão, como devastaram as terras e destruíram aqueles povos. Não é de admirar que estejamos com tanto medo. Meu Deus do céu. O diabo faz com que o medo passe de outro lado. Porque é o que ele tem para dar, né? O medo que ele tem, ele passa para o outro. Está entendendo? O diabo tem medo de você, queridos. Assim como ele teme a Jesus. Afaste de nós, filho do Deus vivo. Viestes atormentar antes do tempo. Você lembra dessa passagem? Quando Jesus estava passando. Nos permita então entrar naquela manada de porcos. Não estou imitando demoniado aqui não, tá, irmão? Estou tentando. Aí, como devastaram as terras e destruíram aqueles povos, não é de admirar que estejamos com tanto medo.
Depois de ouvirmos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, seu Deus, não é um Deus qualquer. Deus olhou para essa mulher é diferente. Ela está no lugar errado. Essa mulher é escolhida. Ela falou assim, Ele é o supremo Deus do céu e da terra. E a gente para pensar que esperança teria uma mulher prostituta, alheias às promessas de Deus. É o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora, antes, fala assim, antes. Pode ter sido ontem, mas é antes. Amém? De que outrora vós, gentios na carne, quer dizer, nós não era povo de Deus, não era nem Israel, nem igreja, éramos gentios, éramos alheios a Deus, às promessas, só dizíamos, eu creio, daquela forma. Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, que era o povo de Israel, circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, naquele tempo. Assim, naquele tempo. Porque hoje não. Fala assim, hoje não. Você entende que tem a ver com quem está com você? Você está entendendo que tem a ver com quem está com você? Separados da comunidade de Israel, estranham às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora eu tenho. Porque Jesus está comigo e está com você. Cristo em nós é. Aí ele continua. Mas, como eu gosto dessa palavra mais, dá um basta naquilo que passou. Agora, porque o mais ele traz para agora. Tá bom? Você lê a palavra, é muito boa, gente. O mais me traz para a realidade. O mais te traz para a realidade. Se você está passando por uma circunstância difícil, você fala assim, mas agora é o quê? Então, o agora da sua vida é o quê? É a realidade que você está passando, mas é aquilo que você está estabelecido em Cristo. Ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Você sabe o que é ser aproximado? For aproximado? Imagina que eu sou Jesus. Vem cá. Foi aproximado. Pegou a força. Entendeu? É uma ação que ele recebeu. Obrigado. Fostes aproximados. Você foi atraído pelo sangue de Jesus. E isso é maravilhoso para nós, queridos. Agora, entende que essa mulher, ela precisa de tocar nas sombras daquilo que nós temos hoje, para que ela tenha essa esperança de ter Deus com ela. Porque o que ela tinha, uma vida de prostituta, uma casa em cima do muro da muralha de Jericó, e uma expectativa de que o seu povo ia ser destruído. A esperança dela é essa. Vocês estão vindo, nós vamos ser destruídos. Minha casa, minha família, tudo vai acabar. Porque nós não temos Deus. Tudo que ela queria é um fio de esperança. E ela precisa tocar nas sombras, amém? Entenda que o povo de Israel ele tocava nas sombras das realidades que nós temos hoje, que é Cristo. E lá em Josué, capítulo 2, versículo 12 a 15, diz assim: agora, pois, jurai-me. Quando ela está falando de juramento, ela está tocando aquilo que diz em Hebreus, no capítulo 6, que diz assim, se você entende que Deus fez uma promessa, o Deus que não tem capacidade de mentir, é isso mesmo, é impossível que Deus minta. Aquele que fez uma promessa ainda também fez um juramento, e juramento é coisa de homem. Mas Deus se rebaixou na condição de homem, dizendo assim, eu juro por mim mesmo. E quando você está jurando, você diz, eu juro pela vida de fulano. De quem é maior que você? Juro pela vida do meu pai e da minha mãe. Coitado do seu pai e da sua mãe. Então Deus teve que jurar e não tinha ninguém maior que ele. Ele jurou pela vida dele mesmo. É o que Deus fez com Abraão quando ele
Abraão fala, Senhor, como é que é isso? Como é que eu vou ser herdeiro da promessa? Como que será essa realidade? Me mostra isso. Então Deus, eu vou fazer uma aliança com você, Abraão. Separa alguns animais, parte eles ao meio. Você vai ver que o sangue vai escorrer, que tem que envolver sangue. E Abraão separou, e nisso vem um sono. De repente apareceu um fogo e um fogareiro. É a imagem de dois deuses. E eles passam no meio das partes. Porque era assim que se celebravam os contratos na época. Porque está dizendo o seguinte, um contrato envolve direitos e obrigações. Quem descumpre com as obrigações será feito como foi feito com esses animais. Será cortado ao meio. E assim foi a aliança que Deus fez com Abraão. Mas espera aí, fez com Abraão, mas quem passou? Foi o fogo e o fogareiro. Foi Deus Pai e Deus Filho. Eles passaram e dizendo assim, eu cumpro a aliança que vai te favorecer. Está entendendo? Pela minha vida eu faço isso. E custou a vida de Jesus, sim ou não? Deus não fez aliança diretamente com você. A nova aliança envolve Deus Pai e Deus Filho. Vamos, meu filho. Vamos para o Monte Moriá. Você carrega a cruz, a lenha, e eu vou te sacrificar lá. E não é você. O sacrifício não é você. E o sacrifício não é você. Não é você, Isaac. Não é você, filho da promessa. Porque Deus já proveu para si o sacrifício. Deus já proveu para si o sacrifício. Aí Deus fala, por que fizestes isso? Eu juro que certamente eu te abençoarei. Porque o juramento envolve isso, queridos. O juramento feito por uma aliança. É o que Deus fez com você e fez comigo. Então por isso nós podemos ter firme alento. Nós que colocamos o nosso refúgio na esperança proposta. Temos como âncora para a nossa alma. Por que nós precisamos de âncora na alma? Porque na hora que a circunstância, o bicho está pegando fogo, a alma fica assim, tudo estabilizada, sim ou não? Será que é só a minha alma que fica assim? Você não sabe o que faz? Você fica doido? Você está querendo chutar o balde? Você está querendo, enfim, difícil? Mas, querido, você tem um refúgio, que é a esperança proposta. É a palavra de um Deus que não pode mentir. Você tem que pegar essa palavra e colocar na sua boca. Deus disse isso, Ele é fiel, Ele vai cumprir, Deus é verdadeiro. Retenhais firme a confissão da vossa esperança, porque é fiel aquele que fez a promessa. Vocês não estão lendo a Bíblia não, irmãos? Vocês tinham que estar repetindo comigo isso aqui. Sim ou não? Porque só participa da aliança também quem conhece os termos da aliança, sim ou não, irmãos? Pastor, não gosta de ler a Bíblia, não. Você vai ter um sério problema. Não é problema de ficar afastado de Deus, não. É de desconhecer as promessas que Deus fez para você. Está entendendo? Começa a ler hoje. Não, eu vou ler, então. Começa lendo o Evangelho de João. Ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Precisamos criar esse hábito, queridos. Porque quem possui é quem conhece os termos da aliança. Amém? Aí, olha só. Ele diz aqui, olha, agora, pois, jurai-me, pois peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu Pai. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, contudo, o que tem e de que livrareis a nossa vida e da morte. Porque Deus é tão gracioso, que você crê em Jesus, a promessa é para tu e a tua casa. Assim, é eu e minha casa. Assim, eu e minha casa. Quer dizer, por tabela, que a bênção é contagiosa. Você pensa que... Como é que é o nome desse negócio que teve aí? Covid? É contagioso. Contagiosa é a bênção. Vamos botar a Covid no lugar dela. Vamos colocar a bênção acima. O nome do Senhor acima. Amém?
Pastor, você é doido, eu sei. Mas são os doidos que herdam o reino de Deus. Loucura. Amém, Jesus. Tem hora que eu falo umas coisas que eu falo assim, meu Deus, falei. Aleluia. Onde eu estava? A próxima é até o 15. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. Quer dizer, o juramento envolvia a minha vida pela sua. É o que Deus fez. Eu jurei a você, a minha vida pela sua. Aí ele diz aqui, olha, dando-nos o Senhor a esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Então, os espias desceram por uma corda. Aí no versículo 17 e 18 diz assim, disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Ele está dizendo o seguinte, volta tá aqui. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata. Vocês sabem o que significa a palavra cordão? A verdade, a palavra cordão é esperança. Coloque a sua esperança na sua janela. Coloque a sua esperança naquilo que você está vendo em Cristo. Agora observe bem aquilo que você está vendo. A sua casa, ela pode ver tanto para o lado direito, você pode ver tanto o que está na cidade, mas você pode ver do outro lado do muro, onde está o teu povo. Existe um lugar onde você vê o reino e onde você vê os reinos desse mundo. Você vê o mundo, você vê o céu. Em que você vai colocar o seu olhar? Está entendendo? Porque quando ela abria a janela, podia estar passando o que for. Tenho esperança, porque o cordão de escarlata estava lá. E o cordão de escarlata, o escarlata representa o sangue de Jesus Cristo. O mesmo sangue pelo qual nós fomos aproximados de Deus. Amém, meus queridos? Então, eu quero finalizar essa palavra que já ultrapassou o tempo, mas havia uma previsão da queda da muralha de Jericó. Todos nós sabemos que quando tocasse os sete trombetas pelos 7 sacerdotes, tocasse a trombeta e o povo gritasse, a muralha viu o chão. E como aconteceu? Mas a casa de Raabe permaneceu intacta. Eles, confie naquela palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Porque você tem uma aliança com Deus. A aliança que envolveu o sangue dele. A circunstância. Você pode ter esperança sim. Independente da circunstância que você está passando. Você pode ter uma expectativa na glória de Deus. Eu não vou ler não, mas em Josué 6, 20 e 25 vai ficar no esboço que nós vamos compartilhar. Diz que Josué, quando eles entraram, Josué falou, vai lá na casa de Raabe, busca ela e busca seus pais. E desde aquele dia ela passou a habitar com o povo de Israel. Ela passou a ser da comunidade de Israel. Ela passou a ser povo de Deus. Estão me entendendo? Ela passou a ser povo de Deus. Agora, o interessante que essa mulher que antes era uma prostituta, se você olhar em Mateus, no capítulo 1, e eu quero terminar com Mateus 1, 5, diz que essa mulher passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Uma prostituta, ex-prostituta. Porque mais agora, quem estava longe, pelo sangue, chegou perto. O que diz Mateus capítulo 1, versículo 5? Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem é Salmão? O que significa o nome dele?
vestuário. Aquela mulher que antes era uma prostituta de poucas roupas, recebeu um vestuário na vida dela. Recebeu veste de justiça. Ela foi vestida com a justiça de Jesus. Ela foi vestida com aquilo que Jesus é. Amém, queridos? Porque nós fomos chamados para participar de quem Ele é em nossas vidas. Há esperança para a árvore. Todo o contexto dessa palavra, pensa, querido, que você que era como Raabe, você tem uma aliança, Deus tem uma aliança com você, uma aliança que é inquebrável, porque diz respeito com o sangue de Jesus Cristo. Uma aliança que tem benefícios, tem favor sobre sua vida, tem promessas, preciosas promessas. Fala assim, as promessas são preciosas. Então, queridos, você foi chamado para participar dessas promessas. Foi chamado para participar dessas realidades. Não limite por causa da circunstância. Não deixe que a circunstância limite aquilo que você está vendo em Deus. Veja grande aquilo que Deus tem para você. Não para que você seja engrandecido, mas para que Deus seja glorificado na sua vida. Para que Deus seja exaltado na sua vida. Obrigado, Pai, pelas verdades que nós temos em Cristo. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, Pai, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos comprou com o teu sangue. Sangue pelo qual nós fomos aproximados de Deus. Aproximados de Deus. Aproximados. Oh, como nós fomos atraídos. Como nós fomos atraídos pela tua glória, pelo teu sangue, Senhor. Há benefícios gloriosos do Senhor para conosco. Há graça de Deus para conosco. Há favor abundante para com nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua bondade para conosco. Obrigado por essa aliança, Pai. Essa aliança que é imutável. Essa aliança, Pai, que não falha. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Nós louvamos a Ti, Senhor, reconhecemos a Tua bondade, como o Senhor é grande, como o Senhor fez com o Egito, com o povo de Israel no Egito, como o Senhor livrou ele dos povos, como o Senhor nos livra e continua nos livrando ainda hoje, Pai, de tantas coisas, de tantas situações. O Senhor verdadeiramente não dorme, o Senhor é por nós. O Senhor não poupou o Seu único Filho, antes o entregou por todos nós, a fim de nos dar todas as coisas juntamente com Ele, Pai. Obrigado, Pai, porque nós fazemos parte dessa aliança eterna. E hoje, Pai, nós vamos receber uma porção de força sobrenatural. Senhor, fortalecido, renovados, para avançarmos nos propósitos que o Senhor tem para nós, Pai. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Vamos participar, queridos?